Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu irei falar sobre a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito da Luz Vermelha, ou mais conhecido também como o Arco do Puteiro. E se você gosta de puteiro, de Kimetsu no Yaiba, pegue já o seu suco de milho e venha com a gente para mais uma análise. A segunda temporada de Kimetsu é basicamente o momento em que a produtora olhou pra si mesmo e disse: ok, e se a gente pegasse tudo que funcionou na primeira temporada e jogasse o orçamento do PIB de Roraima em cima disso? E por algum motivo a resposta foi sim, e coloca os dois brilhando igual um letreiro de cassino, pra dar mais emoção. Mas aí você me pergunta: mas por que tu tá fazendo um vídeo da segunda temporada já e não do Mugen Train, que foi o arco passado, que fica entre a primeira e a segunda temporada? Então, bom, vamos começar. Essa temporada é uma continuação direta do arco do Mugen Train, ou seja, começa com o Tanjiro ainda processando o fato de que o Rengoku virou churrasco, e a partir daí o anime tenta equilibrar duas coisas: o peso emocional da perda e o espetáculo visual que virou a marca registrada da Ufotable. E pra surpresa de absolutamente ninguém, eles conseguem fazer as duas coisas parecerem mais bonitas do que o que deveriam. Mas vamos por partes. Logo no começo, você percebe que essa temporada tem um ritmo diferente. A primeira é sobre descoberta, Tanjiro conhecendo os Hashiras, entendendo os demônios e aprendendo a lutar sem que ele pareça uma chaleira. Já a segunda é mais sobre amadurecimento, não é mais sobre olha como o Tanjiro é bonzinho, agora é olha como ele é bonzinho e todo fudido. E esse contraste meio que define toda a temporada, porque enquanto a primeira te fazia se importar com o sofrimento, essa aqui te faz respeitar o sofrimento. É o shonen tentando te convencer que a dor é aprendizado, o que é meio irônico, vindo de um anime onde o protagonista literalmente cheira emoções. Deixando isso um pouco de lado, a introdução do Uzui é uma das melhores decisões do anime. O cara é o Hashira do som, mas honestamente ele parece mais o Hashira da vaidade. Ele chega sequestrando meninas, falando de si mesmo na terceira pessoa e com o ego de quem achou que era o protagonista. E o pior de tudo é que nessa temporada ele é. Porque a temporada inteira gira em torno dele, do brilho dele, da música dele, das 3 esposas dele. Sim, 3. O Uzui é aquele tipo de personagem que faria um cosplay de si mesmo se tivesse um evento no fim de semana. Apesar do tom extravagante, o arco do Distrito do Entretenimento é na real um estudo sobre contraste. Tudo aqui é dualidade, luz e sombra, beleza e podridão, prazer e sofrimento. O próprio local, o distrito, é literalmente uma fachada bonita que esconde o inferno nos becos. É o tipo de lugar onde você vê um letreiro piscando diversão e logo depois encontra uma criança órfã sendo chutada por um demônio. É Demon Slayer mostrando que consegue ser visualmente lindo e moralmente apodrecido ao mesmo tempo. Mas é justamente aí que a narrativa ganha força, porque ao contrário de que muita gente acha, essa temporada não é só porradaria e efeitos especiais. Não que não tenha, mas ela tem um subtexto bem claro sobre decadência humana, especialmente no caso dos irmãos, vilões, Daki e Gyutaro. Os dois são basicamente o espelho distorcido de Tanjiro e Nezuko. São irmãos unidos, vítimas do mundo, mas que reagem de forma oposta. Enquanto o Tanjiro encontrou a compaixão, o Gyutaro encontrou o ódio. E é por isso que o confronto final entre eles não é só uma luta, é quase uma conversa entre dois destinos diferentes. E falando em luta, se você for tentar descrever as batalhas dessa temporada, boa sorte. Não tem verbo suficiente na língua portuguesa para explicar o que a Ufotable fez ali. Cada episódio parece um filme, cada golpe parece ter sido animado por uma equipe que não dorme desde 2012. O episódio 10, principalmente, é um dos momentos mais absurdos. É o momento mais absurdo. É a cena de luta mais absurda de todos os animes. E foda-se! O time, a direção, o uso de cores, é tudo milimetricamente pensado pra te fazer esquecer que você tá vendo uma série de TV e não um filme. Mas eu também sou suspeito pra falar, pois eu amo esse estilo de luta. Esse estilo de luta onde as pessoas que estão lutando, elas ficam ali na mesma distância ali e começam a se esbagaçar no murro, meio que parado, tipo assim, eles ficam ali quietos e começam a se esbagaçar. Eu acho muito pica esse estilo de luta. Por exemplo, a luta do Orsted contra o Ruijerd de Mushoku Tensei, que tem esse mesmo estilo assim. Eu acho muito foda. E o mais impressionante é que mesmo com tanto brilho, o anime nunca perde o emocional. Tem choro, tem trauma, tem Nezuko virando um demônio deveras né? Aliás, a Nezuko nessa temporada finalmente para de ser o mascote do Tanjiro e vira uma ameaça de verdade. A transformação dela é um dos momentos mais marcantes, não só pela animação absurda, mas também porque
Né? Mas talvez o ponto mais interessante dessa temporada seja a forma como o Tanjiro evolui. Ele ainda é o garoto puro otimista, mas agora carrega um peso que ele nunca teve antes. E o roteiro faz questão de mostrar isso através do corpo dele, ferido, exausto, respirando como se tivesse fumado 3 cigarros de pedra. O anime entende que o Tanjiro não precisa ser forte, ele precisa sentir. E é isso que o diferencia de 90% dos personagens de Shounen, que só gritam o nome de um golpe aleatório até o problema desaparecer. O Tanjiro luta com culpa, com raiva, com dor. Ele sangra, mas ainda tenta entender o inimigo. É quase irritante ver alguém tão bom num mundo tão desgraçado, mas é justamente essa ingenuidade que sustenta a mensagem do anime. A compaixão é a única coisa que ainda vale alguma coisa num mundo onde todos estão se matando por sobrevivência. E claro, a temporada não poderia ser completa sem o trio Parada Dura, Inosuke, Zenitsu e o próprio Tanjiro. O Inosuke continua a ser equivalente a um pincher, barulhento, imprevisível e útil em momentos aleatórios. Mas ele funciona porque é contraponto cômico natural. Enquanto todo mundo tá afundando em trauma e culpa, ele tá lá berrando porque o demônio respirou torto. O Zenitsu, por outro lado, é o personagem que desafia a física do enredo. O cara dorme e fica útil. Se isso não é um símbolo de mortalidade, eu não sei o que é. Mesmo assim, quando ele aparece lutando sério, o anime transforma a covardia dele em força. O que é uma sacada boa, pois mostra que ele é um pois mostra que o medo também pode mover alguém, só que do jeito errado. Voltando ao Uzui, o homem é praticamente um showman ambulante, em forma de personagem. Ele é o oposto do Rengoku em tudo, mas cumpre o mesmo papel, que é inspirar o Tanjiro. Só que enquanto o Rengoku fazia isso com honra e nobreza, o Uzui faz com autoestima e 3 gostó. O cara consegue ser engraçado, trágico e absurdamente carismático no mesmo arco. E a relação dele com as esposas é curiosamente sincera. Não é só, olha, ele é o garanhão do grupo, é sobre equilíbrio, parceria e lealdade. O que contrasta com o egoísmo superficial do distrito. É quase poético. O Hashira mais extravagante, sendo o que mais entende o valor da simplicidade. Simplicidade. E quando a batalha final chega, o anime não economiza em nada. Explosões, lágrimas, cabeças rolando em câmera lenta e um final que parece uma pintura digital em movimento. Eu não sei o que isso quer dizer, mas deve ser muito foda. A luta entre Uzui e Gyutaro é a luta mais intensa já feita, não só pela coreografia, mas pelo peso dramático. É um confronto entre 2 homens que vivem de aparências. Um que se orgulha da beleza e o outro que foi destruído por não tê-la. E quando Gyutaro começa a falar do passado, o anime quebra o ritmo. De repente, aquele vilão grotesco vira humano. E o Tanjiro o trata com compaixão. O que é meio absurdo, considerando que o cara acabou de tentar explodir metade da cidade. Mas é assim que Demon Slayer funciona. Ele transforma até a podridão em tragédia. Bonita. E aí vem o encerramento. A morte dos irmãos Daki e Gyutaro caminhando juntos pro inferno. É uma das cenas mais tristes e simbólicas do anime. Eles se insultam, se odeiam, se culpam, mas no fim, percebe que um não existiria sem o outro. E quando Gyutaro segura a mão da irmã, é como se o anime dissesse, no final, todo mundo só quer ser perdoado por alguém. É melancólico, bonito e emocionalmente devastador. E é nesse tipo de contraste entre a brutalidade e o afeto que Demon Slayer encontra sua identidade. Depois disso, o arco termina com um silêncio que pesa, porque você percebe que todos saíram destruídos. O Uzui perde um braço e um olho, o Tanjiro mal consegue respirar, e aí o Futable perde provavelmente metade da equipe de animação por exaustão. E se a primeira temporada era sobre esperança em meio ao desespero, a segunda é sobre resistir mesmo quando a esperança já foi embora. É um arco sobre limites físicos, emocionais e estéticos. E o mais insano é que, mesmo quando o enredo parece previsível, a direção faz tudo parecer novo. É como ver a mesma história contada por alguém que realmente acredita nela. A Ufotable transformou o básico em arte. Eles pegaram um arco de mangá que no papel é simples, heróis infiltrados, vilões trágicos, luta final, e fizeram parecer o ápice da animação moderna. Na verdade, é o ápice da animação moderna, né? Então, continuando. E é isso que separa Demon Slayer de outros shounens da geração. Ele não tenta reinventar o gênero, ele só faz o mesmo, só que de forma majestosa. É o menos é mais, só que executado com o orçamento de um filme da Marvel. E no meio de tudo isso, o anime ainda encontra tempo pra ser engraçado, emotivo e brutal. Uma mistura que não deveria funcionar, mas funciona. Porque Demon Slayer entende a própria linguagem. Sabe quando ser sério, quando ser bonito e quando soltar uma piada no meio da tragédia. E talvez seja por isso que ele continua marcando tanto, porque ele não te pede pra escolher entre rir e chorar, ele te faz fazer os dois ao mesmo tempo. No fim, a segunda temporada é tudo que um bom shonen deveria ser: intensa, bonita e emocionalmente desnecessária, do jeito certo. É o tipo de anime que te deixa emocionalmente destruído, mas esteticamente satisfeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Sempas, tenham um bom dia e até o próximo vídeo.
Mas pra finalizar, se tem algo que Demon Slayer prova com essa temporada, é que beleza e brutalidade podem coexistir. Que nem sempre o herói vence porque é mais forte, mas porque ele aguenta sentir mais dor. E que no fim das contas, o verdadeiro inimigo é o Uzui, que tem 3 gostosos e eu não tenho nenhum.